Irmãos e irmãs, agora nós estamos no quarto vídeo, pregando e ensinando a você sobre a masturbação, derramamento seminal, impureza sexual e santidade da sexualidade. Então o assunto é sobre masturbação. Nossa língua de hoje, na língua antiga, lá do Antigo Testamento, da época de Jesus e antes, eles falavam em derramamento seminal, poluição noturna, impureza do corpo, impureza sexual do corpo. Nós estávamos no vídeo anterior, em Deuteronômio capítulo 23, versículos de 9 a 11, que fala sobre isso, sobre a masturbação. E como Deus vê e via e como orientava e ajudava os filhos de Israel, porque eles cometiam, eles também praticavam isso. Aqui se trata de um acampamento de guerra, homens casados que ficaram longe das suas mulheres por muito tempo. Uma guerra durava às vezes 3 meses, 1 ano, 2, 3 anos e até mais. Então, eles tinham relações todos os dias com as suas mulheres, outros menos, 2, 3 vezes por semana, depende. Mas ficavam um tempo longe das mulheres. E tinham os soldados que eram solteiros também, e eles caíam, e eles cometiam isso, faziam isso. Por quê? Porque as cidades e os povos que eles iam fazer a guerra, eles não poderiam cometer adultério com as moças bonitas da cidade. Não, jamais poderiam fazer isso. Eles tinham que estar puros. Tinham que guardar o mandamento de Deus e ir para a guerra sem ter relações nenhuma com a mulher deles, sair puros de lá. E não poderiam ter com nenhuma outra mulher. E o que acontecia? Masturbação. Você está entendendo? Que eles denominam aqui como, aqui nessa tradução, acidente noturno, poluição noturna, que era feito involuntariamente. Às vezes acontecia também involuntariamente, mas o que mais acontecia era voluntariamente, entre os soldados solteiros e os casados. É disso que a palavra de Deus está falando. Ou vocês acham que eles eram tão castos, tão fortes sexualmente, que saíam de suas casas, iam para a guerra, ficavam 2, 3, 1 ano, 2, 3 anos, e até mais, sem o derramamento seminal? Impossível, você está entendendo? A não ser que fossem pessoas doentes. Então isso acontecia muito, e Deus não condenava eles por causa disso. Quando que a masturbação é um pecado grave? Quando que é e quando que não é? Tanto para eles como para nós. Porque a pessoa se tornava impura no corpo, mas se tornava impura naquele dia. Pôr do sol era outro dia. Tomava banho, se banhava, conforme a lei de Moisés, e ficava puro de novo. Poderia entrar no templo, na sinagoga, ouvir a palavra de Deus, mas naquele dia que estava impuro, eles não poderiam. Seria uma má ação. Poderiam ser mortos. Era um pecado grave se eles contaminassem o tabernáculo, entrasse assim. Então eles tinham este rito sagrado, que era tomar banho, se lavar. Quando não dava para tomar banho, dependendo do lugar onde estavam, eles se lavavam, se limpavam, lavavam as vestes, o corpo. Final da tarde, ao pôr do sol, voltavam de cabeça erguida. E você que é cristão e cristã, cai às vezes e pratica isso, mas não é viciado nisso. É uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem e até criança. Isso acontece muito com os jovens, pessoas divorciadas e separadas também, que estão sozinhas. Isso vira um tormento na sua vida, um obstáculo no seu coração, que não é criado por Deus, mas por Satanás e pelos falsos profetas, pelos hipócritas, que dizem que é um pecado grave e que se você está praticando uma vez por mês, uma vez cada 3 meses, ou cada 8 meses, uma vez por ano, isso é pecado grave. Mentira. Mentira. Por isso estou abrindo para você a Bíblia e revelando esse mistério. É uma graça de Deus, você está ouvindo isso, essa palavra, a respeito desse assunto, que tantas pessoas colocam um jugo, um peso em cima de tantos jovens, tantos irmãos e irmãs, que até desanimam
e abandonam o caminho de Deus, abandonam as comunidades por causa que às vezes cai em masturbação, derramamento seminal, porque sente aquele desejo forte e não tem o marido, e o namorado não tem a namorada, é solteiro, ou tem a namorada e ela e ele não se aguentam, e acontece, mas não é um vício. Então, quando que é um vício e quando que não é um vício? Quando você é escravo da impureza sexual, que já se torna até adultério e outras imoralidades, paixões piores ainda, e quando não é, você não pode generalizar. Você está entendendo? Existe essa diferença, quando é grave e quando não é. E nós estamos ensinando e mostrando para você levantar a cabeça, arrancar do seu coração esse obstáculo, esse impedimento da comunhão com Deus. E você pensar que está na escuridão, que o Espírito Santo abandonou você, que Deus está olhando com o rosto fechado, irado com você porque você caiu. Mentira do demônio, mentira de Satanás, mentira de tantos hipócritas, pastor, padre, pregador hipócrita. Eles que são adúlteros, que se prostituem, querem colocar um jugo pesado em cima dos inocentes, das almas que Jesus Cristo resgatou. Não estou generalizando de jeito nenhum. Quantos sacerdotes, quantos pastores, quantos pregadores são sinceros e verdadeiros e pregam a verdade em nome de Jesus e vão concordar com o que estou falando, porque estou mostrando pela palavra de Deus como Deus olhava para eles, como Deus via essa situação, como o Senhor estava ajudando para que eles não cometessem más ações e pudessem erguer a cabeça. Aconteceu? Levanta a cabeça, você está impuro hoje, só hoje. Ao pôr do sol você vai estar puro de novo, né? Deus abraça, Deus perdoa, Deus reconhece, Deus entende. Foi Ele quem deu ao ser humano, ao homem, à mulher, esse desejo sexual de um homem e de uma mulher sagrado, para ser usado da forma correta, para ser santificado. Você está entendendo? Mas não sou casado ainda, mas não sou noivo, mas sou divorciado, sou separado, e daí? Não se atormente. De tempos em tempos isso acontece. Você se esforça, você luta, mas pode cair. Não é um pecado grave, de jeito nenhum. É grave quando você viciou, quando você faz todos os dias e já caiu nas mãos de Satanás. Deixou ele te acorrentar. E já você vê imoralidades, pornografia nos meios de comunicação, seja por livros, revistas e outros meios. Então você está contaminado, está contaminada totalmente. E não é só isso. Tem coisa muito pior, porque a pessoa que ela é viciada, a masturbação, se ela é viciada, já se entregou, já é escrava, é claro que ela está se prostituindo, claro que ela está cometendo adultério, claro que ela está vendo coisas abomináveis. A escuridão já está lá dentro, já entrou, já dominou você. Mas estamos falando que você pode e deve se libertar dessa escravidão. Por isso estamos pregando você. Volte para Jesus Cristo. Se arrependa, se confesse. E você será purificada, lavada no sangue de Jesus novamente. Você não morreu ainda. Você está entendendo? Isso pode acontecer, vai te acompanhar. Muitos abandonaram a Deus, muitos voltaram atrás porque pensavam que estavam cometendo um pecado grave, como muitos falsos pregadores têm ensinado aí. Outros até não são falsos, mas aprenderam disso com outros que eram hipócritas, e aí estão ensinando, e eles mesmos, que têm a mulher do lado, estão vivendo bem sexualmente, marido com a mulher com o marido. Então fica muito fácil de você condenar os outros, mas quando você perder a sua mulher, quando ela se separar de você, ou o marido da mulher, não desejo isso para ninguém, mas isso acontece demais, se você não vigiar. Acontece.
principalmente com os hipócritas. Estão já no segundo, terceiro, no quarto relacionamento, vivendo de adultério. E aí querem impor uma carga pesada, um obstáculo dentro dos corações, sendo que você está vivendo de adultério. Você, mulher, você, homem, está pregando a palavra de Deus, você é um adúltero. Eu estou generalizando, meus irmãos. Mas há muita hipocrisia, muita falsidade. Gente colocando um peso nas costas de crianças, de pré-adolescentes, de jovens, pessoas separadas, divorciadas. Sim. E nós estamos aqui para libertar você, tirar este peso, em nome de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Deuteronômio 23, agora é o versículo 12. Haverá fora do acampamento um lugar retirado, aonde poderás se dirigir-te. Versículo 12. Então ali fala também sobre o excremento. Eles deveriam ter uma pazinha e ir fora do acampamento, e também fora do acampamento, distante, fazer um buraco e enterrar. Não podia ficar assim, a impureza. Porque essas impurezas, elas entristeciam a Deus se eles fizessem em cima, ou se não se purificasse da forma que Moisés estava ensinando, orientado por Deus. Então aqui no versículo 14, diz assim, para encerrar esse texto aqui. Porque o Senhor teu Deus anda pelo meio do teu acampamento para proteger-te e te livrar dos teus inimigos. O teu acampamento deverá ser santo. Não aconteça que à vista de alguma coisa chocante ou indecente, o Senhor se desvie de ti. O Senhor se afaste. Estão sujando lá. Estou falando do excremento humano, que ele fala a respeito disso aqui também, no versículo 13. E os anjos de Deus que representam a Deus estão ali para ajudar eles. Vendo aquela sujeira, aquele desregramento, para que os anjos de Deus não se afastassem e eles não fossem mortos pelos inimigos. Então tinha que fazer assim, tinha que ter essa pazinha, fazer um buraco longe do acampamento. E na questão da masturbação voluntária, principalmente, que acontecia no meio dele, também deveriam sair do acampamento e só voltar depois do pôr do sol. Tomar banho, se lavar, tanto a roupa como o corpo, as partes que foram contaminadas pelo sêmen, e voltar ao acampamento. Estavam puros de novo. Você está entendendo? Mas eles não podiam ser viciados na masturbação, porque estariam impuros todo dia, irmão. Você está entendendo? Então tinha que ter uma resistência, um esforço. Então essa é a diferença daqueles que são viciados, que já são escravos desta impureza, e daqueles que já contaminaram o seu espírito, a sua alma, o seu coração. Já estão nas trevas, porque já estão se prostituindo, cometendo adultério e outros tipos de imoralidade terrível. Já estão até afastados de Deus. Nós estamos orientando para que você se liberte, ensinando você a respeito disso. E principalmente a todos vocês cristãos, até os casados, acontece isso também, até dentro de um casamento santo. Pode acontecer, a mulher às vezes não está disposta, está enferma, está doente, está viajando, o marido também. Você está entendendo? Não está sempre à disposição, então isso pode acontecer. O homem fazer isso e a mulher também. Isso acontece muito entre os casados. Por isso que há tanta hipocrisia quando as pessoas estão ensinando mentiras em nome de Deus, dizendo que Deus abomina, que é uma condenação. Se você fazer isso, se você comete isso, eles também fazem. São hipócritas. Você está entendendo? Hipócritas. E quantos hipócritas tem? Quanta gente falsa tem? Vamos para o outro vídeo, irmãos, a fim de continuar este assunto muito importante da palavra de Deus.